Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Aqui quem fala é o Gustavo, né? Então estamos muito felizes aí, hoje estamos iniciando a nossa primeira edição, nosso primeiro episódio da RDA Podcast, né? É um sonho aí que nasceu no coração de Deus, né? E hoje estamos aí executando para a honra e glória do Senhor e estamos muito felizes, viu? É a realização de um sonho mesmo, estamos convidados aí hoje, mas me apresentando rapidamente, meu nome é Gustavo. Eu sou líder dos adolescentes aqui da Vila São Sebastião, tá? E eu estou aqui hoje com duas amigas, duas convidadas aí que vão me ajudar na condução desse podcast. A primeira, a Ana Júlia. Ana, se apresenta aí para o pessoal. Oi, gente, tudo bem? Bom, como o líder disse, né, eu sou a Ana Júlia, eu faço parte aqui dos adolescentes da Vila São Sebastião e é uma honra estar apresentando juntamente com o senhor. Amém. Estamos também com a Ágata. Se apresenta aí, Ágata. Oi, gente, paz do Senhor. É uma honra também estar aqui junto. Congrego na Vila São Sebastião faz 14 anos, pouquinho tempo. Atualmente eu estou junto com a mocidade, mas já estive na liderança do Gustavo. Estou muito ansiosa. Amém. E hoje, para iniciar esse nosso primeiro episódio, né, não podia ser outra pessoa. Tô errado? Tô errado? Não. Tinha que ser ele, né? Tá com a gente aqui hoje o nosso amigo Lucas de Paula, meu parceiro, jovem. Luquinha, feliz demais, viu, por ter você aqui nesse primeiro episódio. Igual eu falei, não podia ser outra pessoa, tinha que ser você mesmo, né? Mostrar aí um pouquinho, né, dessa sua história, desse seu ministério aí, né? Coisa boa. Se apresenta aí pra galera, Luquinha. Gente, paz do Senhor Jesus. Bom, vamos lá rapidamente aí. Eu sou o Lucas de Paula, congrego aqui na Vila São Sebastião, estou servindo a essa casa junto com a turma aqui. E para mim, uma alegria poder participar dessa primeira edição aí do RDA Podcast. Tenho certeza que vai ser um tempo extraordinário, vai ser abençoador para a sua vida, que vai nos escutar, que vai acompanhar os outros participantes, tudo que tem para acontecer. Tamo junto, que Deus abençoe aí. Feliz demais, feliz demais. Não, estamos felizes também. Luquinha, eu queria já começar perguntando um pouquinho de você, apesar que sim, a gente é amigo, já te conheço, né, já sei um pouquinho da sua história, mas o intuito aqui é que você conte para a galera, o pessoal que não te conhece, ou às vezes que te conhece só no púlpito ali, né, que te viu só pregando, né, não teve um tempo de mesa, e hoje a gente vai ter esse tempo de mesa. Vamos para cima. Não, vamos para cima. Aninha, começa perguntando pro Lucas. Eu acho que essa é uma pergunta, assim, que deveríamos fazer, que é, quem é Lucas de Paula? Quem é o Lucas de Paula? Bom, vamos lá, por detrás dos púlpitos aí, Lucas de Paula é um garoto muito simples, veio de família simples, mas com um coração extremamente feliz, extremamente alegre aí, pela vida, por tudo que eu tenho vivido. Uma pessoa simples, gente, de fato. Costumo dizer aí, para quem me conhece, né, o Gu aqui, que tem proximidade comigo de infância, sabe, né? Lucas de Paula é gente da gente, então assim, quem me conhece, né, fora dos púlpitos aí, sabe, assim como vocês brincam, né, a figurinha ambulante, né? Então, a minha ideia é essa, gente, sim, sou gente da gente, uma pessoa simples, não sou nenhum bicho de 7 cabeças que a pessoa fala, às vezes, nossa, é muito sério, tenho medo, então, acho que, resumidamente, é isso aí. Não, e o Luquinha falou de figurinha, e nós estamos aqui com as duas maiores criadoras de figurinha da Vila São Sebastião, galera. Viu? Quem vinha aqui na Vila São Sebastião, toma cuidado, fique atento com o olho aberto, adoro com o olho aberto, porque a figurinha chega, tá bom? A figurinha chega. Luquinha, já aproveitando então, eu queria saber um pouquinho da sua infância, Luquinha. Você sempre foi da igreja, nasceu no berço evangélico, nasceu em outro ministério, ou não tinha um ministério? Bom, vamos lá, pensando aí no meu cenário de infância, eu cresci, né, em um lar cristão, já quando eu vim aí, né, meu nascimento já foi dentro de uma casa cristã, né, em um berço evangélico. Então, assim, eu tive esse privilégio, mas, entretanto, aí, tratando-se de infância, uma infância extremamente conturbada, né, que eu poderia trazer aí vários pontos, acredito que dá pra gente ir desenvolvendo, mas vim, sim, de berço cristão e caminhando debaixo de uma promessa. Amém, amém. E hoje essa benção aí, né, no ministério, pregando em Franca inteira, agora Ribeirão inteira, né, daqui a pouco no Brasil inteiro. Aleluia, glória a Deus, daqui a pouco pra fora. Deus por isso. Ele falou que vai me levar, viu? E eu tomo posse em nome de Jesus. Ágata, quer perguntar alguma coisa pro Lucas? Bom, Luquinha, conte para nós um pouco do seu ministério, da sua caminhada cristã. Ô, Ágata, bom, vamos lá, acho que seria extremamente interessante a gente abrir esse tópico até puxando aí de uma questão de infância, sem ser muito extenso, mas
Existem... Nós tem tempo, pode ser. Tem Pode tempo. ser? Tem tempo. Então, assim, vamos entender isso aqui, gente. Eu cresci em um lar cristão, mas o meu envolvimento com a igreja direto não foi bem assim. Eu cresci tendo, assim, uma infância, vamos se dizer, normal. Os meus pais nunca me obrigaram a estar envolvido com o ambiente de igreja, nunca me obrigaram a viver isso. Só que, assim, como eu acredito que todas as pessoas, e muitas daquelas que vão ver esse episódio de podcast, né, eu cresci com feridas e marcas que muitas pessoas também vivem e que por vezes o púlpito esconde. Então, assim, se tratando de infância, eu cresci debaixo de uma promessa, carregando ali, né, aquele chamado que a gente fala desde antes do ventre, mas passando por dores extremamente terríveis no sentido familiar, embora em um lar cristão, passando ali por situações de declínio financeiro da minha família. Eu posso falar isso aí abertamente, que talvez quem me conhece hoje em cima dos púlpitos, vivendo tudo que vivo, não vai imaginar que o Lucas de Paula já sabe, né, e soube o que é passar fome. E de fato eu já tive isso na minha infância, né? Você falou ali, né, com situações que você lidou. E muitas das vezes adolescentes, né, que acompanham, vê você ali no púlpito e pensam, nossa, o Lucas é um homem perfeito, uma pessoa assim que não erra como eu erro, não pensa o que eu penso, mas assim, qual é a sua realidade, Lucas? Aninha, pensando em trajetória, eu tenho isso muito claro, que a igreja ela tem uma baixa resistência para o erro, né? E isso por vezes me preocupa. Por quê? A imagem que depositam sobre o Lucas de Paula por vezes tira o meu lado humano. E se a gente está tirando o lado humano, a gente já deixa de entender o que de fato é a graça. Para o público adolescente, que eu acho que é o objetivo principal nosso do podcast, né? O que eu poderia dizer é o seguinte: eu passei por erros que são extremamente naturais, por crises que são extremamente naturais, vindo de um período de adolescência. Eu já vivi aquilo que são as crises existenciais do qual é meu propósito, para que eu fui chamado, o que Deus quer de mim, ou até mesmo tipo assim, eu já falei várias vezes sentado na mesa de frente com a minha mãe e falei assim, e por que Deus tem que existir, mesmo vindo de um lar cristão? E por que eu não posso fazer com a força do meu braço e estudar igual as outras pessoas? Todo mundo pode, menos eu. Todo mundo pode, menos eu. Eu cresci cometendo erros, só que eu posso falar com muita convicção para vocês que os erros que eu cometi são parte da construção do que eu consigo viver em Cristo hoje. As vontades de desistência que eu padeci na minha adolescência, de pôr uma cabeça no travesseiro, penso assim, não estou vendo sentido de viver mais, né? As crises financeiras que eu passei de às vezes olhar para minha casa e falar assim, Deus, por que eu não cresci numa casa mais privilegiada? Por que eu não tive uma referência de pai mais presente na minha infância? Hoje meu pai é uma pessoa extraordinária, extremamente presente, mas a minha infância não foi assim. Então, eu vim com essas dores também. Falhei nos trajetos. Até esse tópico que o Lucas comentou sobre o que você passou com seu pai e tudo mais. Eu lembro que a gente estava no retiro e isso foi um dos tópicos mais comentados sobre... Você já puxou o gancho, né, Continue. do seu testemunho, né, Luquinha? É um testemunho, assim, que impactou, né, acho que até hoje, né, impacta, né? Até hoje a gente, pelo que você viveu, né? Sendo muito jovem, né? E até onde esse sofrimento que você passou, até onde ele te trouxe, né? Dá para você aprofundar um pouquinho mais nesse seu testemunho pra gente? Vamos lá. Bom, falando desse impacto, né? do testemunho aí. Eu considero, e me permita abrir isso de modo muito simples, a maior dificuldade que a gente tem em viver uma vida em Cristo é que quando a gente está vivendo um processo, a gente não tem ideia de quando é o fim. E quando a gente não tem ideia de quando é o fim desse processo, existe em nós uma percepção humana. Não vai ter fim, né? E a gente, por vezes, não consegue entender esse tempo que Deus tem. Eu, por volta dos meus 7 anos de idade, né, ainda morava no Nova Franca, um bairro aqui, e assim, eu vim em um berço, né, uma família com uma condição financeira estruturada. Meu pai, meu avô tinham um escritório de exportação, a gente tinha uma boa condição, só que foi impressionante, porque assim, a minha família desfrutou de uma boa condição financeira e parece que quando veio a promessa escolhida desde antes do ventre, a minha família entrou num declínio financeiro, extremamente assim, terrível. Mas a promessa que você fala é na sua vida? Na minha vida. Na sua vida. Porque assim, a minha mãe não queria de modo nenhum, na fase que estava vivendo já, de relacionamento, de casamento com meu pai,
ter uma gravidez. Então não foi planejada. Não, de modo nenhum, de modo nenhum. A questão é a seguinte, de modo nenhum ela queria, só que eu me lembro dela contar que um dia ela vivia na crise espiritual por conta do relacionamento dela com meu pai, e ela foi numa tarde da bênção. Ah, o fogo pega lá. E ela foi... Tinha uma irmã do... Sempre tem a irmã do meu forte numa tarde da bênção. Ela sempre tem. E ela foi nessa tarde da bênção, buscando de Deus uma resposta, só que de modo nenhum veio a resposta que ela estava procurando. E uma irmã foi usada para falar com ela que via, né, quando ela entrou na igreja, sentou num dos últimos bancos, ela via um coelho azul saltando em um jardim e vinha um outro coelho azul saltando e acompanhava esse. E isso eu tenho um irmão mais velho e a minha mãe entendeu a visão. Falou, Deus vai fazer. E aí essa irmã foi usada para falar de que estaria colocando uma semente no ventre dela. Ela intensificou os cuidados para não engravidar. Porque ela falou, eu não quero e não vai acontecer. Só que nisso ela fazendo uso de anticoncepcional, se prevenindo. Acredito que assim, na primeira oportunidade que Deus teve, Agora. veio essa semente, essa promessa, né, que foi a minha vida aí assim, num cenário extremamente fora do planejamento, debaixo de muita crise. E isso me traz até assim, me permita abrir uma janela nisso, que eu converso com poucas pessoas a respeito dessa parte do testemunho. Depois a gente pode até voltar na questão do meu testemunho com sentido à infância. Mas eu já vivi crises, né? E eu já sentei, eu lembro uma vez, né? Tipo, na mesa da cozinha, questionando e batendo boca com a minha mãe mesmo. Porque a gente estava vivendo um tempo e falei assim, não faz sentido servir a Deus, não tem sentido. Olha o tanto que você sofre, isso falando para minha mãe. Adolescente do que você era? Adolescente, eu estava na média de uns 15, 16 anos. A fase é o confronto. É o conflito. Gente, então assim, vai acontecer. Vai. Fique em paz, mas permanece com Cristo. E eu, debatendo com ela, falei, não tem como, não faz sentido servir. Olha o tanto que você sofre, você ora, você busca, mas sua vida não muda. A gente vive a mesma situação financeira conturbada. E falei assim, e todo mundo que trabalha lá no mundo, que faz, que desenvolve, prospera. E eu fui. E ela em silêncio. Ela olhou para mim e falou assim, ó, posso falar agora? Ixi, aí agora... E na hora que ela foi falar, ela me contou desse testemunho, dessa visão e do processo. Eu lembro certinho, eu tava almoçando, ela passou a mão, né, colocou a mão no meu braço assim e falou assim, ó, eu nunca desejei a gravidez. Se eu pudesse, eu teria evitado. Só que no primeiro dia, isso é difícil para mim contar, são parte do testemunho. No primeiro dia que eu fiquei sabendo que eu estava grávida, ali eu comecei a te amar. E ali eu sabia que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Então, assim, para mim é difícil de falar. São situações que marcam impactos do Lucas limitado, não sabendo o porquê das dores, dos processos, mas a minha mãe, debaixo de muita maturidade, olhar para falar assim, ó, eu sei quem te trouxe à existência. E por saber disso, ali eu comecei a te amar. Mas é isso, gente, eu cresci debaixo de uma situação complicadíssima, tive a infelicidade de ver, além dessa crise financeira na nossa casa, por vezes energia cortada, sem água, padecendo fome, dependendo de ajuda de pessoas, ainda descobri situação de adultério do meu pai. E nesses momentos, Luca, de crise, de fome, você viu a mão de Deus sobre a sua casa? Tem alguma coisa que te marcou nesse período, assim? Porque é nessas horas que a gente vê Deus trabalhando, né? É nessas horas que a gente vê a mão de Deus. Tem alguma experiência nesse período? Totalmente. Eu falo que, assim, de linha, eu não tinha capacidade ainda de entender com profundidade aquilo que Deus estava produzindo, né? Mas eu vivi coisas extraordinárias nos tempos de crise, assim, no sentido de manifestações. A minha mãe sendo extremamente usada no ministério de libertação, pessoas, a gente fazia muita oração na nossa casa e provisão.
posso falar assim, padeci um tempo de saber o que é passar fome, mas também já vi a experiência dos corvos, né? Sendo enviados para chegar em casa lá e ofertar uma cesta básica, recurso. Então hoje, com a visão que eu tenho, eu vejo que tudo isso foi o cuidado de Deus. Cuidado de Deus. É legal você falar sobre essa questão da crise, porque muitos adolescentes passam por crises e até se questionam, né? Tipo, nossa, cadê Deus agora? Agora que eu estou na crise, Deus não está aqui do meu lado. E é importante a gente sempre ressaltar que depois de uma crise, sempre tem um propósito, né? Atrás de uma crise, atrás de uma luta, atrás de uma batalha, sempre tem um propósito de Deus. Sempre. E hoje temos aqui Lucas de Paula. Sobreviveu, né? Sobrevivi. Eu falo que hoje todas as perdas, deslizes, eu tenho reputado por ganho. Hoje eu entendo de fato o que é isso. É Lucas de Paulo, você. É Lucas de Paulo. Mas é isso, né? Igual eu falei, Aninha, e eu bato nessa tecla. Um dos maiores problemas e dificuldades é que quando a gente está dentro do processo, a gente perde de vista o propósito. Existem feridas que doem e doem demais. Igual essa situação, quando fui descobrir a situação do meu pai, a condição financeira, como que com 7, 8 anos de idade você vai entender que, pô, a minha família está em destruição e a figura paterna que era para ser a proteção da casa não se tem. Na cabeça de um adolescente, a única coisa que você vai conseguir relacionar isso com Deus é o seguinte, e me permita abrir isso, como que eu vou tratar? Vou abrir uma pergunta devolvendo, que eu sou entrevistado, mas eu posso ter essa oportunidade. Você parecendo um amigo meu que gosta de perguntar. É bom. A gente tem a figura de Deus como o quê? O básico, gente. Tipo assim, ó, falou assim, ó, Deus é. Pai. Absolutamente. Muito rápido vem isso. Como que eu vou tratar, Agatha, para um adolescente? Que Deus é pai. Como que eu vou tratar a Aninha, Gustavo? Entendo. Como? E no Lucas lá, com seus 8, 10 anos de idade, alguém chegar hoje, nossos adolescentes de 13, 14, 15, Deus é pai, Ele é provedor. Mas aí quando esse adolescente sai do ambiente da igreja, ele chega em casa, ele não sabe o que é ter um pai. Protetor, provedor, que cuida, que abraça, que sustenta. E abrindo, já falando em questão dos adolescentes, igual a Ana falou, tem muito adolescente que passa por crise, chega em casa e não tem uma pessoa para desabafar, para conversar, e o adolescente vai se remoendo, pega alguém como referência, igual, por exemplo, alguém pega você como referência, só que não imagina que por trás de um pregador, tudo que já passou por trás, tudo que já aconteceu. Acho isso muito difícil. É um testemunho de fé, né, Lucas? É um testemunho assim que, igual as duas falou, né, sobre isso, né, da figura de pai que a gente tem, né, de Deus não enxergando às vezes em casa, mas vendo um testemunho, às vezes tem muita gente que se encontra nessa situação, né, não vendo em casa uma figura paterna, uma figura materna, mas vendo o seu testemunho, enxerga uma esperança, né, enxerga Deus. Usa como né? referência. Né? Exatamente. Tipo, não é só eu que passo por isso. Tipo, o Lucas já passou pelo que eu passei. Como ele lidou com isso, né? E como você lidou com isso? Como eu lidei? Eu acredito que, sim, falando muito sério, a minha mãe foi uma base muito forte para que a família, né, pudesse ser sustentada de fato, muito forte, de oração, de sabedoria, sabe, para instruir. Então, eu abro isso com muita clareza que grande parte do que eu consegui suportar foi porque ela foi um exemplo fortíssimo dentro da nossa casa de resistência, de temor a Deus, né? Então, assim, para mim é difícil porque eu não busquei tantas referências externas. Eu, graças a Deus, tive o privilégio de ter uma mulher de oração, temente a Deus dentro de casa, que sempre segurou a bronca, né? Isso aí... Você respondeu como você lidou, né? Agora a gente quer saber, com a maturidade que você tem hoje, atualmente, como Lucas jovem, como você lidaria com as situações que você passou na sua adolescência? E já aproveita e dá umas dicas para os adolescentes. Bom, vamos lá. Essa daí... Bom, para mim, assim, é complicado tratar isso, porque eu falo que existem etapas, hoje eu trato isso com muita maturidade. Todo mundo já escutou
o pai ou a mãe fala assim, ó, não faz isso, vai dar problema. Quase toda hora. Só que eu falo assim, toda hora, né? Só todo dia, principalmente os adolescentes. Só que existe algo que eu li num livro esses dias que enraizou no meu coração. Na vida, todo mundo é marinheiro de primeira viagem. Então, tipo assim, ó, eu posso falar pro Gustavo, tipo assim, ó, irmão, você vai subir para ministrar, você vai ter um frio na barriga, sua voz vai tremer, Vai suar, vai suar, vai gaguejar. vai fugir o esboço, né? Porém, a experiência é construída. Ele só vai saber do que eu estou falando quando ele viver a experiência. Passar por isso. Então, assim, qual seria o meu conselho? Calma. Suportar o processo buscando em Deus. Deus é uma fonte, eu falo, inerrante daquilo que a gente precisa viver. Talvez um dos problemas da nossa geração. A gente gasta muito tempo com tecnologia, só que a gente não navega na internet. A gente está à deriva. Então, Forte, hein? uma coisa que essa geração está vivendo, Aninha, de problema que eu abro como o primeiro conselho, a gente precisa ter tempo devocional em Deus. Não tem como. Todo dia que você abrir a palavra, que você lê um texto, você vai encontrar uma luz para o tempo que você está vivendo. Então, galera, não fiquem à deriva, solto na internet. Busquem a presença de Deus, coisa que construa. Um ponto que eu penso ser muito importante, esteja envolvido em ambiente de fé. Procurem pessoas com fé, que tenham fé. Que estão na mesma energia. Sim. Eu falo que tudo que você inclina a sua vida, Agatha, que você destina tempo, vai sobressair. Né? Você fica vendo série na Netflix, né? Tem nos adolescentes aqui? Não tem, né? Não tem. Nos adolescentes que vai ver o podcast também não tem. Mas tudo que você alimenta é aquilo que sobressai. Então, eu penso muito nisso, assim, sabe? A calma, a resiliência, buscar de fato ali em Deus, né, nos momentos de fraqueza. Eu poderia falar que entender que todas as feridas que a gente vive em um tempo serão na mão de Deus ferramentas para um propósito. Todas as frase, né, que é por trás de uma ferida tem um propósito, alguma coisa assim, né? Totalmente. Hoje, aos meus 27 anos de idade, eu posso falar com clareza. Todas as feridas que a gente tem serão para Deus uma ferramenta no propósito. Por exemplo, por que eu amo ministrar em retiro? Porque eu fui muito machucado na minha adolescência, na minha infância. Eu fui muito ferido. E o púlpito não me dá a oportunidade de estar próximo dos adolescentes, da galera que eu estou ministrando, tanto quanto um retiro. Tem a liberdade, mas não quanto você poder se Foca abrir. só nos adolescentes. Sim. Hoje é o público que você mais ministra, Lucas? Que você mais gosta de ministrar? Ah, é demais! É demais, cara. Hoje eu trabalho muito com adolescente, os convites, a galera que eu tenho envolvido. Muito. E é um privilégio. Não, é top. E voltando um pouquinho aqui, que você estava falando, né, das feridas, tá, do seu pai, e creio que essas feridas te machucaram na época, né, como você já falou. Sim. Seu pai te magoou, inclusive eu acho, né, e teve um momento que você teve que conversar com seu pai, né, você teve que, ou seu pai pedir perdão, ou você pedir perdão pro seu pai, alguma coisa assim. Teve esse momento na vida de vocês? Como é que foi isso? Hoje, pelo que eu vejo, né, conhecendo o Lucas, vocês são top, vocês são irmãos, vocês não parecem pai, vocês estão muito juntos, né? Muito unidos, conversando ali. Mas como é que foi para chegar até aí depois desse episódio que vocês passaram? Gu, eu fui muito resistente àquilo que a gente considera propósito, muito. Ainda sou até hoje, a gente vai abrir isso aí no podcast, nós chegaremos lá. Mas eu falo assim, que quando eu decidi, né, me envolver com esse ambiente, eu vi uma experiência interessante. Eu fui descer as águas com 18 para 19 anos. Então os meus pais não me forçaram de fato a estar envolvido com o ambiente de igreja, mesmo crescendo num lar evangélico.
eu tomei as decisões mediante ao tempo que fluiu no coração. E aí, quando eu desci as águas, né, o meu pensamento era o quê? Pentecostal, eu quero poder. Eu quero levantar a mão, ver gente caindo. Eu falei, eu Passar quero... o paletó, você passou o paletó? Passar o paletó, ver gente caindo, fazer corredor de oração, ver gente sair marchando. Eu falei, por que os outros conseguem e eu não vou conseguir? Descer a mesma água que esse povo. Então, assim, meu pensamento era buscar poder. Falei, se tiver 9 dons, eu quero os 9. Se surgiu o 10º, é o 10º também. Fominha. Isso antes de batizar? Não, depois de batizado, né? Depois de batizado. E aí, eu comecei a buscar em oração, fazendo jejum e aquela busca. E nisso, o Espírito ministrou no meu coração. Você quer viver o extraordinário? Perdoa seu pai. Essa é forte. Aí eu falei, não. Meu pai, não. Isso aí eu não vou mexer, não. Porque pra mim já estava resolvido. Mesmo que eu e meu pai ainda trocava algumas farpas ali, né? Mas pra mim, né? Resolvido. Aí eu falei, não vou mexer. E eu orando, buscando o Espírito Santo. Falei, quer viver o extraordinário? Libera perdão do seu pai. Aí eu comecei a buscar. Falei assim, mas eu não fiz nada para carregar as feridas que eu trouxe. Quem fez foi ele que teria que me pedir perdão. Essa é a lógica natural que todo ser humano pensa. Só que existe algo extremamente espiritual quando você libera perdão para alguém. E a gente precisa interpretar isso com muita clareza. É liberar, não é receber. Então nisso eu vivi uma experiência com o Espírito. Não é sobre o que ele fez comigo, é sobre eu liberar do meu coração aquilo que estava me acorrentando. Busquei, não foi fácil, mas aí um dia pensei várias vezes, no mínimo umas 20. Falei, vou fazer hoje. Aí a coragem passava e falei, não, amanhã. E no mesmo dia, 20 vezes no dia. É. E tomei a decisão, chamei a minha família, né? A gente reuniu na sala de casa. E aí conversei com meu pai e falei assim, quero te pedir perdão por tudo que eu carrego de ferida da sua pessoa. Por vezes eu te ofendo por conta daquilo que eu carrego. Existe essa marca, mas eu quero ser liberado disso e tal. Tratei. E foi muito top. Porque a nossa família se reconciliou nesse dia. Nossa, forte. Foram só Aleluia. vocês dois. Não. Na minha decisão foi assim um quebrantamento de fato que a gente viveu ali na sala de casa e meu irmão também se perdoando o meu pai. Foi uma experiência muito forte. Meu pai também, sabe, assim, se reconciliando. Eu falo que até hoje eu posso não ter vivido experiência espiritual de libertação do corpo, de sentir a carne estremecer, de sentir liberto, igual essa. E hoje, mano, meu pai é parceiraço, parceiraço. Zoeira, gente boa. Relacionamento estabelecido. Olho ele, não sinto mais nenhum tipo Remorso, de... raiva, Nada. É como se eu tivesse resetado o tempo zero. Começou de novo dali. E vivendo uma multiplicação de tempo. Parceiro demais. Nossa, que benção, Luquinha. É maravilhoso. Você fala alguma coisa, Agnes? Já aproveita e dê instruções, porque também tem muito adolescente que passa isso na família, tanto com a mãe quanto com o pai. Eu acho que assim, principalmente com o pai em si. Sim. Assim, Agatha, eu penso que aquilo que a gente trata muito, né, de que existe um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus, precisa ser tratado com muita clareza em situações específicas. Eu acho que se eu tivesse tomado essa atitude com meu pai na minha adolescência, eu não teria proporção do resultado que isso flui. Porque talvez teria sido... O perdão não é um ato de empolgação, mas talvez eu não teria a mesma consciência. Então eu vejo que em buscar em Deus, mais um ponto do que eu estou falando, de buscar em Deus. Eu não fui para Deus buscar isso, mas Deus me cobrou isso. Então eu falo assim, busque em Deus, seria esse meu conselho. Busca aquilo que você quer viver com Deus, experiência. Eu tenho certeza que o Espírito vai ministrar quais pontos precisam ser alinhados, né? Para que a gente tenha força, né? E se alguém falar assim, Lucas, mas eu não tenho força de perdoar meus pais, de me liberar disso, é igual eu falei, não é
uma questão de receber, é de fato liberar. E é aquilo que Paulo fala, né? Na fraqueza, o poder aperfeiçoa. Então, você está sem força de fazer isso. Libera o perdão, né? E muitas das vezes por coisas que você nem começou, né? Não, Porque a maioria das vezes não, né? Mas às vezes o liberar o perdão tá mais envolvido com a outra pessoa, em receber, né? Às vezes ele não teria coragem de fazer, né? Então creio que até pro seu pai foi extraordinário esse pedir perdão seu, que através daí ele conseguiu se perdoar também, né? Sim. Liberar esse perdão, né? E hoje é essa benção. Penso isso, assim, o perdão ele é via de duas mãos, mas sempre tem para um lado ali que talvez seja mais complicado, só que se um tomar a atitude, eu acho que facilita, assim, de fato, acho que por ele, pensamento meu, né, provavelmente teria sido mais tardio ou não teria acontecido, né, mas quando a gente vai esvaziando de si, conhecendo de Cristo e entendendo, né, tanta coisa espiritual. É que eu queria chegar, porque agora liberou o perdão, é outro Lucas, é outro Alberto, e aí começa agora um ministério, certo? Ou ainda não? Mas Top. Começa alguma coisa ali, porque você falou que queria os 9 dons, né? E se não. pudesse, tivesse o 10º, você queria ele também. Então, creio que a partir daí, então, né, liberado o perdão, se for quer dom, libera o perdão foi liberado. Tem muito testemunho. Uma atitude sua, né, mudou sua casa inteira. Inteira. E principalmente, Aninha, eu falo que a minha vida houve um romper muito forte, né, na minha vida. Tipo, da minha casa, mas também na minha vida pessoal. Tipo, me parece que, sabe quando você sente aquele tempo que o céu abriu, assim? Você falou assim, agora tudo tá girando a meu favor. Não dura para sempre, mas... né? A mensagem deixou na hora ali já. Glória! Você lembra da sua primeira pregação? A sua primeira mensagem? Nossa, gente, minha Aonde primeira foi? mensagem. Se não me falha a memória, eu acho que a minha primeira pregação foi na tarde da bênção da Assembleia de Deus do Mundo Novo, né? Na época o pastor Reinaldo e a esposa dirigiam, que você teve com eles lá. O pastor Reinaldo e a esposa dirigiam a tarde da bênção lá. E, cara, foi... Eu acho que em Atos 3 do coxo da porta. Eu vi todas as pregações no YouTube que tinha do coxo da porta. YouTube não era tão usado na época. Não tô tão velho assim, mas né? Cara, foi isso. E com quantos anos você começou a pregar, Lucas? Agatha, muito recente. Eu desci as águas com 18 para 19. Depois já logo a gente teve ali um período de pandemia. Eu comecei a pregar período pós-pandemia, 2020, 2021. Então, eu considero muito recente. Coisa de 4, pandemia 5 anos. faz um tempinho, mas parece estar recente demais. Né? Mas foi top, né? Porque agora o seu ministério começou a fluir. Eu tive privilégios em Deus. Eu falo que Deus não me permitiu avançar sem me curar em etapas. Talvez seja por isso que tem sido uma aceleração de tempo. Deus não me permitiu estar nos púlpitos sem resolver minha casa, sem resolver minha situação com meu pai. Deus não me permitiu vestir uma armadura de terno e gravata sem ter a autoridade de ministrar o que eu vivi. Talvez isso tenha sido assim uma aceleração de tempo, né? Fala assim, foi rápido, mas porque eu não pulei etapas. Hoje eu talvez veja isso. Eu vejo que tem muitos adolescentes, e a gente aproveitando do podcast, que querem o ministério, que querem o púlpito, mas não se resolvem. E aí nisso talvez você corra o risco do seguinte: José teve 8 anos no governo, sentado na cadeira de governador, só que a ferida dele com a família não tinha sido resolvida. É isso. E quando os irmãos dele pisam no palácio, que ele está em posse da promessa, que ele bate o olho e fala assim, opa, eu conheço. Qual é o ponto dele? Ao invés de trazer para perto e desfrutar da mesa daquilo que o Senhor promoveu, ele quer devolver a ferida que foi produzida.
Então, pessoas que estão tomando nossos púlpitos, que não foram curadas dos seus processos, certamente vão ferir multidão de pessoas. Isso é um perigo. E fere, porque a fama te dá status, ela te dá privilégio, e aí você chega num ponto que você começa a achar que você é alguém, que você faz alguma coisa. Tem muita gente que se perde. Tem muita gente que se perde em cima de púlpito e começa a falar coisa que Deus não tá... Eu vou mudar um pouquinho de assunto. Se não me falha a memória, se não esteja, não posso falar, confundindo, você frequentava, como é que é o nome, gente? A Tarde da Bênção do Nova Franca. Estou certa? Minha mãe... Mas você frequentava também? Eu ia assim, de pequeno ali, junto com as irmãs do coque, Quando do você era coque, do pequeno, coque. você Marchava. cantava? Já chegou o Lucas Cantor aí? Entramos em tópico. Aninha. Não, é porque, gente... Vocal, Vou abrir um parênteses aqui. Quando eu era menorzinha, eu também frequentava no Nova Franca. E se não me falha a memória, eu já cheguei a ver você cantar, Lucas. Aninha, isso aí é um terror na minha vida. Gente, eu brinco e falo, Deus tem seus favoritos. Porque prega, Olha aí, gente. aí terminou de pregar e quer cantar. Se o irmão do teclado tiver de bobeira, ele pede licença e vai tocar teclado. Toca violão. Mexe no som. Mexe no som. Toca violão. Eu falei, ô Luquinhas, você escolhe uma coisa, porque não vai sobrar nada pra nós. Eu falei. Você melhora, vai lá, vai num só. Você prega, você fica só na pregação, entendeu? Senão você estraga os outros ministérios ali, frustra os meninos tudo. Multifunções. Eu tô te falando, eu busquei, falei, se tiver os 9 é os 9, não brinca não. E cantava? Revelações, Adorador. Não, tá bom, tá bom. Entendeu? Entendeu? Só uma palhinha, gente. Mas só uma assim, mas existe uma curiosidade disso aí. Canta, a outra tá se matando ali, gente. É que vocês não estão vendo o bastidor aqui. Falando sério, a primeira igreja que eu congreguei, né, assim, que foi onde eu batizei, as oportunidades que eu tinha era para fazer louvor. Pra cantar. Pra cantar. Aí o povo chorava, mas eu não sabia. Até gente, então eu não tinha. Literalmente o Jefferson da dupla Jefferson com ela, hein, gente? Só faltava Agora cantar. entrou no ponto Agora delicado. que ela Agora queria. passa pra live Agora ali já ela era. queria. Era aí que ela queria chegar. Do Jefferson. É. Você escolhe um só. Deixa pra nós. Quando você estiver pregando, você não canta, não. Você chama o irmãozinho. Irmão, vem aqui cantar. Quando você acabar, pra não traumatizar o povo. Olha lá o... Gente, vocês não estão entendendo o que está sendo o bastidor disso aqui. Ô, João, o dia que eu for na sua igreja, eu vou terminar a pregação cantando. Ai, que isso. Gente, mas vou voltar aqui pro assunto sério Vamos que agora. vamos. Você falou sobre sua adolescência na igreja. Agora eu quero saber como você lidou com situações, por exemplo, na escola, com amigos seculares, vamos falar assim, né? Porque não temos só amigos de igreja. E muitas das vezes chegam a falar, tipo, lá vem um crentinho, lá vem... E eu quero saber se você já passou por algumas situações assim e como você lidou. Aninha, eu não cheguei a passar com tanta intensidade, né, esse período de escola, porque assim, igual eu falei, minha família nunca forçou. Só que tem uma curiosidade, assim, naquilo que eu fui ensinado. A minha mãe, né, a nossa casa sempre foi muito estabelecida em princípios, né? Então, por vezes, assim, a minha mãe não era a pessoa que, tipo, abria a Bíblia ali e falava só, esse é o texto e é isso, não. Ela sempre formou eu e meu irmão debaixo de princípio do que é certo e errado. Pra vocês terem noção, nunca apanhei da minha mãe. Nunca apanhei da minha mãe. Só que era terrível. Eu fazia de tudo para não errar e para não aprontar, porque senão sabia que ela ia falar. Muito. O sermão dela era um sermão demorado. Qual que é o sermão mais demorado que tem na Bíblia, gente? Gente, era esse que você pensou, o mais demorado possível. E ela falava, que você sabe que não é isso que eu tô te ensinando. Então, assim, eu cresci, né, instruído em princípios. E aí, nisso, sempre me comportei tendo noção do que era certo, do que é errado, mas nunca referência de crente. Até porque a minha família ela foi sequestrada durante um tempo do ambiente religioso. Uma situação delicada, mas abrindo aqui, por conta da situação do casamento que os meus pais passaram,
a minha mãe, durante um período, se retirou do ministério para cuidar da família, né? Ela entendeu assim, em Deus, buscando de Deus, se eu abrir mão da minha casa para viver o ministério que eu tenho, eu vou perder meus filhos. Porque estava faltando uma referência dentro de casa. Sim. Então ela abriu mão disso para cuidar, né, assim, da minha vida, do meu irmão. Então não enfrentei muito nisso. Porém, no meu período de juventude, isso já foi mais forte, né? Porque aí eu já tinha amizades ali de festa, de balada, que começa aquela, né? Pô, pastor, não, e pastor? Então, assim, aí já foi um pouco mais, Na pouco escola, nunca chegou a ter esse tipo de comentário? Não. Meu período de escola eu ainda era muito envolvido com esporte, né? Com esporte, já jogava basquete. Então, assim, nunca fui a referência de cristão na escola. Mas sempre muito reconhecido no sentido da disciplina, por conta do esporte. Matemática também, sim. Interessante que me ajudou no ministério. Mas vamos seguir, que senão eu vou falar demais. Você tá aqui pra falar, vamos falar. Pode falar. Gente, só abrindo parênteses, pessoal de casa, se vocês tiverem alguma pergunta para o Lucas, é só mandar aí no Instagram, tá? Que estamos ao vivo pelo Instagram. E já temos uma pergunta. Podemos fazer? Pode Tem. fazer. Tem, A gente ó. vai fazendo, Jesus. soltando umas no meio aí. Como conciliar trabalho, agendas, vida ministerial, vida profissional e esportes de forma saudável? Vai ser polêmica. Será que é saudável? Será que é saudável? Isso que me veio no pensamento agora. Será que é saudável? Nossa, gente, é puxado. Hoje eu vivo um tempo... É porque, assim, tudo depende da intensidade que você destina, né? Então, hoje eu vivo um tempo que tem sido bem desgastante. Por conta do volume de agenda, de compromisso com a igreja, né? O meu trabalho secular, igual eu estava conversando com o Gustavo esses dias. Inclusive, seu pastor falou que tá com saudade. Aí falou. Aí, ó. Pastorzão, tamo junto, juntasso. Tá? Ó, saudade também. Mas, né, você falar isso aí, o povo vai achar que... Gente. Faz ontem aí, que aqui corta essa parte, depois nós vai volta falar nesse isso. top. Só quem Não tá na tem live jeito. pegou, gente. Ó, mas assim, é puxado, porque meu trabalho secular, nada ali, tá me demandando coisa de 8 horas de empenho. Depois disso, eu preciso ter uma vida de devocional, preciso buscar, não que seja obrigatório, tem gente que consegue lidar só com a ideia de ser pregador, eu não consigo. Mas eu não sei até que ponto, de fato, tratando isso com muita liberdade, torna-se saudável. Hoje eu tenho vivido um tempo de abdicar de alguma coisa, né? Reduzindo um pouco de intensidade nesse sentido de esporte, de lazer. Então, escolhas, tempos, né? Não sei se eu respondi muito bem, mas a minha vida é uma doideira. Sendo um pouquinho mais, assim, profundo, Top. né? Qual é o período que você tira, assim, devocional? Você tira todos os dias? Todo dia você tira para estudar, para orar, para montar uma mensagem? Você faz esboço? Você não faz? Você consegue guardar de cabeça? Como é que é esse? Porque, assim, ó, a minha vida é correria também. Correria. Tem dia que eu não consigo parar, pegar a Bíblia, assim, ó, dar aquela lida, sentado, para entender. Porque, assim, ler por ler, né, todo mundo lê. Mas, assim, aprofundar mesmo, né? Eu tenho essa dificuldade de... Não que eu não faça, tá? Eu faço. Mas... Revelações. Isso, mas conciliar o tempo. E como é que é seu dia a dia nesse sentido devocional? Devocional. Gu, hoje eu não consigo todos os dias, né, tipo, tirar esse tempo de devoção ali para ler um texto, para estar meditando, né? Você falou ali, uma coisa é ler, outra coisa é você meditar. Porém, eu tenho comigo algo assim, muito estabelecido, que eu consigo estar em espírito todo o tempo. Então, a minha mãe me ensinou algo muito interessante, isso eu carrego até hoje. Ela fala muito isso, fala assim, esteja atento aos sinais. Então, tudo para mim durante o dia, alguma conversa, se eu estou caminhando em espírito, aponta para alguma coisa em Deus. Então, assim, às vezes eu estou numa situação de trabalho, alguém vem comentar de um problema familiar. Nossa, eu estou tendo um problema. Pô, já estou em espírito, eu não escuto só como um negócio assim, nossa, tá vindo me falar de problema, eu já tenho tanto de problema. Não, eu penso, pô, o
que isso conecta? O que Deus está querendo comunicar? Se a pessoa está precisando de uma ajuda. Então, assim, eu caminho em espírito, não consigo ter esse tempo devocional todos os dias. Oração é um negócio para mim que foi na base da disciplina. Que não tem como você me falar que você gosta de orar, gente. Não tem jeito. Deve ter. Se tiver alguém que gosta, me fala assim, Lucas, ó, negócio bom. Se deixar, eu oro 5 horas seguidas. Você vai se apresentar pra gente, mandar seu nome, que nós quer te conhecer. A gente quer te conhecer. Então, assim, oração é algo que eu tenho trazido muito mais frequente, né? Tento tirar ali um tempo, pelo menos no dia, para ter um período de oração. Nada muito extenso, tipo ficar 1 hora orando, não, mas me conectar ali de fato nesse ambiente do secreto. E sempre que tem os dias, né, que eu acabo não tendo ali aquele volume de agenda, tipo, geralmente uma terça é mais tranquilo, uma quinta, são dias que eu tiro de fato para poder sentar ali, tirar um período para tentar pensar em uma mensagem, né? Então, seria mais ou menos isso, vou equilibrando ali dentro do que são possibilidades de tempo. Possibilidade de tempo. Luquinha, e um versículo assim que você carrega para sua vida de inspiração? Inspiração, só me falha a memória agora, né? Tô sem aqui, mas aí, viu, gente? Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. A gente para muito, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a continuação é extraordinária. E são chamados segundo o seu propósito. Então, é para mim uma palavra-chave desse tempo. Então, já entrando nesse seu parar, você já pensou em parar, Luquinha? Assim, falar assim, ó, não dá mais não quero isso aqui mais não pra minha vida. Vou só ser crente de banco, só ouvir. Ou nem isso às vezes. Gu, já pensei. Eu já pensei em parar. Hoje eu sou um pouco mais tranquilo com isso. Mas eu já pensei. Nossa, é porque eu não prendo meu coração muito nos tempos de crise. Né? Eu não fico lamurando muito tempo uma situação. Então, para mim, eu penso que eu preciso reagir muito rápido. Mas eu já pensei, mediante a regra de fé que a gente é ensinado, existe uma problemática. A gente é atraído para Cristo num primeiro intuito. Tipo assim, não sei, a Ágata tem uma experiência talvez um pouco mais extensa no ambiente cristão por conta da família, mas muito provavelmente todo mundo que chegou até Cristo aqui foi por conta de uma necessidade, uma dificuldade. Como é que foi, Dilinha? Eu nasci no berço cristão. Mas assim, para quem nasce no berço cristão, né, é um pouquinho diferente também. Por quê? Porque a gente não tem aquele testemunho forte, sabe? Eu vim das drogas, eu bebia, peguei mandato, foi Deus me transformou. Não tem, entendeu? E muitas das vezes quem nasce no berço cristão é frustração, muita que encontra, né? Porque, nossa mãe, eu quero ficar em casa hoje, não quero ir na igreja hoje, eu não posso. Não, minha mãe era assim. Minha mãe era rígida. Não, se ela fosse, eu tinha que ir, eu não podia ficar em casa. Imagina a vida do pastor. Imagina a vida do pastor. E puxando esse gancho também, tem uma dúvida aqui. Como foi sua primeira experiência com Cristo? Porque, como você disse, né, você veio de um berço cristão. Mas quando você realmente conheceu Cristo, de que todos falavam, né? Porque acredito que cada um por nós passamos por isso, né? Uma experiência individual. Top, boa pergunta. Boa pergunta. Eu cresci, né, dentro dessa realidade sendo muito instruído, então eu vivi experiências espirituais muito fortes. A minha mãe sempre trabalhou muito com libertação. Então, assim, o que acontece? Eu criei uma memória de muitas coisas espirituais que a gente viveu. Então, assim, vi muito minha mãe expulsando demônio, libertação dentro de casa. Eu já vi de modo ocular, tipo assim, sinais de maravilha acontecer através da vida da minha mãe, das pessoas que reuniam em oração. Tinha uma turma que era transtornada de Deus que ia lá em casa. Não sei. Eu tinha uns 7 anos de idade, mas os caras não falavam a língua que a gente tá conversando. Acho que eles oravam só em língua estranha e se entendia. Sinais de maravilhas. Então, assim, eu já fui impactado desde muito cedo.
nessas experiências. E eu tenho uma curiosidade, acho que com 5 anos de idade, eu tive a minha primeira visão com o mundo espiritual aberto. Nossa, sim. Eu queria perguntar um negócio pra você, ainda não sei, mas pode continuar. Né? Essa pega, né? Com 5 anos de idade, eu tive uma visão espiritual aberta. Cheguei na minha mãe, assim, atemorizado. Falei, mãe, eu fui sair no corredor de casa e vi isso e tal. E aí ela já entendeu, né? Tipo, que seria essa visão espiritual aberta. Então, eu já fui muito impactada, né? As coisas espirituais, para mim, não são segredos, assim, a serem desbravados. Agora, um ponto de impacto, que eu acho que foi da minha retomada, pode ser? Já que, tipo, muito cedo eu tive essa experiência que me impactou, a minha retomada. Meu pai estava passando um processo de enfermidade, fazendo um tratamento de câncer de próstata e também tinha descoberto um tumor atrás do olho. E aí, eu estava desviado, né? Perdido no mundo. Aí ele falou assim, ó, Lucas, vamos comigo na igreja de um amigo meu? Eu falei, vamos, top, vamos pra cima. Bora. Vamos, né? A gente chegou na igreja, já nem era um amigo dele mais, que era pastor nessa igreja. Só que tinha uma igreja lá. Então, nós entramos, sentamos um pouco mais pro fundo da igreja, culto rolando. Aquele povo doido, uma igreja de gente doida, doido no bom sentido, no bom sentido. É no bom sentido, né? Sim. Doido de Jesus. Doido de Povo Jesus. muito crente, de oração, Glória. aleluia. Povo, né? Aí o pastor ministrando. O pastor, né, fechou o olho e falou assim, ó, Deus está me mostrando que tem alguém aqui na igreja hoje que está fazendo um tratamento e Deus quer que você venha aqui na frente que Ele vai te entregar a cura hoje. Então eu, cabeça baixa, né, aleluia, glória a Deus. Falei assim, ó, você está tratando de um tumor no olho. Específico. Aí eu, não, olhado pro lado esquerdo, meu pai tá do meu lado esquerdo. Falei, se tiver mais alguém desse jeito aqui, tá esquisito, mas amém. Ele falou assim, ó, pra você saber que é Deus que tá falando que você está fazendo tratamento do tumor e um câncer de próstata. E meu pai parado, meu pai não, e meu pai parado do meu lado. Aí eu falei, mano, não é possível, eu quase puxei ele. Falei assim, ó, filho, tá falando que você, mas a gente não conhecia, né? O pastor, de cabeça baixa. Aí, a pior de todas, e pior melhor. Ele falou assim, ó, você tá acompanhado do seu filho, vem os dois aqui na frente. Eu falei, aí eu cutuquei meu pai e falei assim, ó, se tiver mais alguém pra ir na frente aqui, né? E aí, a gente foi, então isso me impactou muito, muito. E depois eu fui visitar essa igreja. Pastor Cristiano Mansano tava pregando. Pastor Cristiano Mansano. Ele pregando assim, eu tava sentado bem pro fundo da igreja, porque geralmente quando você tá chegando, você não vai sentar na frente, nem depois que você tá muito tempo aqui, né? Ele pregando, aí ele olhou pra trás e falou assim, esse rapaz tá de camisa verde. Eu não olhando pra trás. É eu mesmo. Aí eu. Não último tem banco, ninguém. Aí vai lá e ele lança. Isso mesmo, você que tá atrás. Desse jeitinho, Aninha. No último banco ele tava, ele olhou pra trás. Pra ver se tá alguém passando na calçada. Né? Vai que na hora. E aí, ele falou assim, ó, você mesmo que olhou pra trás. Nesse tempo, eu tava querendo envolver com a igreja, já sendo impactado ali pra aquela chama no coração, mas sem muita força por conta do meu círculo de amizades. Eu lembro certinho que ele olhou, me chamou na frente e falou assim, ó, você nasceu pro altar. E para você entender o tempo que eu faço na sua vida, você não consegue sair do meio das suas amizades. Mas eu tô arrancando todas e eu vou te deixar sozinho. Eu jogava basquete. Famosinho do Não. basquete, né? Os amigos próximos que eu tinha, um mudou para São Paulo, o outro para Minas, o outro foi jogar no Rio de Janeiro. Foi embora todo mundo, dos que eu tinha contato, que eu ia para festa, que eu saía. Foi embora todo mundo. E aí naquilo, tipo assim, eu já não estava me sentindo bem junto com eles. Mas eu não conseguia tomar a decisão de falar assim, galera, né? E aí, eu acredito que esses foram os 2 marcos, assim, que me deram esse... Agora é isso. É isso.
É isso. Deus me chamou mesmo. É. Então, aproveitando que você falou aí 5 anos, né? Você teve a primeira experiência, né? Com 5 da anos de visão. idade. Então, agora uma pergunta que não é possível que é só eu que tenho. Viu? Ou só eu que falo, tá? Porque quando você está pregando, assim, Deus te usa, né, Lucas? Fala, você olha para alguém, aponta o dedo e fala assim, ó, eu vejo um pasto verde. E no meio desse pasto verde, não sei o que tem um guarda-chuva, não sei o que tem. E vai e solta a revelação. Você vê mesmo, Lucas? Você vê? Como é que é essa? Como que é? Isso também. Não, Gu. Acho que a É. Então pronto. Existem experiências que são de condução que eu vivo. Talvez para alguns não vão fazer sentido, mas essa é a minha experiência. Deus me transporta em espírito. Algumas vezes, mesmo de olho aberto, eu estou olhando, tipo assim, para a Aninha, eu vejo o cenário ser estruturado na frente dela. Tipo, como se ela estivesse dentro desse cenário. Inclusive, nessa igreja, tem o Betão e a Milena, que, assim, eu não conhecia eles na época. Uma vez, eu não lembro se foi ministrando aqui, na Vila São Sebastião, ainda não fazia parte. E eu olhei para os dois, eles estavam sentados lá no fundo. Acho que foi numa vigília. E eu, de fato, vi. Eu tive a visão dos dois caminhando num lugar gramado e tal. Então, assim, algumas vezes eu, de fato, vejo. É loucura. É louco. Mas as coisas do céu é loucura. É loucura. Para os que não entendem. Como é que é o pronto. versículo que Paulo fala? O João vai achar para nós. Acha, João, é loucura para os que não entendem, mas poder de Deus, alguma coisa nesse sentido, faz a mídia aí que vai dar certo. Eu já tive uma experiência meio que assim, que eu fechei o olho e parecia um sonho, parecia que eu tava sonhando com a cena que eu tava vendo. E aí quando eu abri o olho, eu tava orando pela pessoa assim, aí eu fechei o olho. Ai, gente, não dá pra explicar. Ia chegar nesse ponto. Algumas experiências de olho aberto, outras quando eu fecho o olho, eu entro nesse ambiente. E Eu pregando, assim, como é que você consegue falar e imaginar tudo isso? Eu falo que quando eu tô ministrando, Agatha, parece que eu tô em 2 dimensões. Tipo, enquanto eu tô ministrando uma mensagem, meu espírito tá conectado, assim, num fluir. Então, assim, ó, vou contar uma experiência. Eu e a Tainá tava até comentando esses dias de uma ministração que eu tive aqui na Vila São Sebastião, e ela tava vivendo um período específico. Tinha falado da situação pouca coisa antes, né, Tainá, de vir pro culto. E eu ministrando e tal, e a mensagem fluindo, de repente eu bati o olho na Tainá, meu espírito falou, a mensagem é para ela. E eu continuei pregando, ministrando. A hora que eu voltei o olho nela de novo, É para ela. o espírito no meu coração é para ela. Aí eu lembro que eu falei assim, ó, deixa eu contar uma história, a respeito de alguns processos, vontade de desistir e tal. E aí nisso, tipo, eu fui conduzido de uma autoridade tão grande que eu virei e falei assim, Tainá, não tem jeito. E é isso. E aí aquilo flui. Então, assim, mesmo ministrando, eu falo que a gente vai subindo níveis de atmosfera espiritual. Né? Existem, igual o Gu sabe, o nível do ensino, né? Mas eu sou conduzido. Mesmo pregando ali, assim, o espírito é difícil de fracionar, mas igual a Aninha falou que já teve a experiência, eu já tive assim também, de estar com o joelho dobrado ali, orando, e Deus me dá uma visão, eu falei assim, ó, tô doido. Então, eu falei, Deus me deu a visão, eu falei assim, é maluquice. Não dá Coisa para da minha acreditar. cabeça. Então, até isso, porque assim, eu queria entender como que, nossa, é Deus falando, ou nossa, eu tô ficando louca, Eu isso ia daí perguntar isso. não tem nada a ver e eu tô pensando demais. Boa, top. Acho que essa esclarece para uma galera que vai assistir a Sim. gente e que eu preciso pontuar. Esteja atento aos sinais. Por quê? Acho que todo nível que a gente começa a ser usado em Deus, existe uma curiosidade, tipo assim, ó, pô, isso é coisa da minha cabeça. Todo mundo passa por essa etapa. Todo mundo. Só que você já percebeu, muito provavelmente você já deve ter vivido isso, eu vou pôr um ponto de interrogação para vocês. Vocês já sentiram no coração assim, ó, vai lá e abraça aquela pessoa. Aí você falou assim, ó, coisa da minha cabeça, Sim. Vou ficar quieto. E aí a hora que você vira de novo e olha, tem alguém abraçado com a pessoa. Você já viveu isso? Já Não, viveu? direto. Não mais. E às Não, vezes top. também, por exemplo, você sente abraçar a pessoa. E você olha pra pessoa, a pessoa te olha. Aí você pensa, não é comigo não. Aí você olha de novo, a pessoa tá te olhando, você, eu quero um abraço. Só que aí a gente, muitas das vezes, pela nossa pequenez, tipo assim, não. Aninha,
vou pôr um ponto de curiosidade pra gente. É pequenez, é resistência à voz do Espírito, porque a palavra fala que quando você entrar na presença é para você entrar com ousadia. E muitas das vezes eu penso também que é medo de, tipo, falar algo que Deus não mandou e você pensar que, sabe, alguma coisa assim. Sim, mas o que impede? Colocando uma curiosidade aqui para nós. A gente tem muito isso. Falar, eu vou falar para uma pessoa algo que Deus não mandou, vou falar algo que é da carne. A gente está constituído num ambiente profético. Espiritual, totalmente. Então, quem faz acontecer é Deus. Ponto de interrogação para vocês. Quando Elias chega no reinado de Acabe, que ele está insatisfeito com a situação que está acontecendo ali, a palavra liberada é sobre a palavra de quem? O texto está falando que sobre a palavra dele. Só sobre a minha palavra, tem chuva. Ele está entrando com ousadia. Eu quase que falo isso, falo assim, é como se Deus estivesse olhando um servo ousado, posicionado, e fala assim, vou assinar embaixo. Então, assim, até quando a gente não vai usar autoridade profética para liberar uma palavra de bênção sobre a outra pessoa, desculpem a expressão, mas tipo, que seja na carne, eu posso determinar, Fágata, sua vida vai ser uma bênção. Esse tempo que você vai viver vai ser extraordinário. Claro que quando a gente chega até essa pessoa, muito provavelmente você já deve ter vivido isso, flui algo muito do Espírito, mas não vejo como que a gente tenha que resistir. A gente tem que ser sensível a isso, Aninha. Tem que ir para cima. Se Deus direcionar, vai, abraça e vê o que acontece depois. Faz primeiro, depois você vê o que acontece, vai dar certo. É isso. Lucas, já aproveitando aqui, ó, a gente já conversou 1 hora e nem parece que foi 1 hora, né? Então, assim, partindo pra gente já finalizar, mas tem umas coisas que eu queria te perguntar ainda. Vamos lá. Quais são os projetos agora? Tem projeto para o ano que vem, para 2026, para amanhã? Como é que tá esse projeto? Tem projeto? Chegamos? Quais são os... polêmicos? Eu nem fui pro lado polêmico, não, viu? Quem falou, ó. Eu nem fui pro polêmico. Eu tenho uma visão agora. Eita, uma visão. Entrega tudo. Tem coisa para acontecer aí. Eita, Glória. Né? Acho que até antes da virada desse ano aí tem um propósito que eu estou estabelecido no coração de acontecer. Não vou revelar para vocês. Se vocês quiserem, vocês vão acompanhar no Instagram dos adolescentes, minha rede social pessoal, tamo junto. Mas algo que, de projeto mesmo estabelecido, que tem fluído muito no meu coração, é estabelecer um projeto. Eu vejo que hoje eu não tenho dúvidas no sentido daquilo que Deus me chamou para ser usado numa geração, que é a ministração de cura. Isso para mim é muito claro. E eu recebo vários testemunhos. Então eu tenho um projeto aí, o Imersos, estou fundamentando, conversei com o Gu sobre, que eu quero projetar numa ideia mais puxada para retiro e menos culto, que essa geração precisa ter experiência com o Espírito Santo. A gente não pode ser frequentador de igreja, frequentador de culto, isso está me incomodando. Retiros que eu vou, N situações, me permite usar isso do podcast aqui com liberdade. Eu ministro em muito retiro e vivo experiências de eu chegar num retiro para ministrar, os adolescentes estão chutando bola, eles estão virados em outras coisas, eu chego e falo, gente, qual a expectativa que vocês têm no Lucas em fazer alguma coisa se o ambiente não está preparado para isso? Deus faz, por misericórdia e graça. Mas eu penso assim, enquanto a nossa geração não buscar experiência com o Espírito Santo, a gente vai viver dificuldades tremendas, porque tudo que me impactou a viver o que eu vivo hoje foi experiência com o Espírito. Quando eu, às vezes, bate algumas situações à porta com propostas que não são ruins, são propostas boas do mundo. Mas eu falo, pô, como que eu vou abrir mão de tudo que eu estou vivendo para um tempo de satisfação? Então, eu tenho desenvolvido no meu coração esse projeto do Imersos, muito provavelmente num formato mais livre ali, no sentido de retiro, menos uma estrutura de culto. Tem uma data já aí, mais ou menos? Não, alguma coisa para lançar? Eu não consigo. Eu não consigo estabelecer data porque eu não sei se eu vou fazer tipo 2 edições no ano.
eu comentei com o pessoal já referente, ele já fala, não, tem que ser pelo menos uma vez no mês, se reúne, a gente cede a igreja. Minha presença lá, ó. Né? E aproveitando o gancho que você falou sobre adolescentes, né, estarem envolvidos neste ambiente, tem uma pergunta aqui do chat do Instagram. Quais conselhos você daria para adolescentes que estão começando no ambiente espiritual? Ó, conselho, estarem envolvidos, de fato, ali com esse ambiente de fé, com pessoas que professam dessa fé, não atropelar tempo, galera, sabe? Sim, de entrar, geralmente a gente entra nesse ambiente espiritual e já quer viver ministério, quer pregar, quer cantar, a gente é seduzido a isso. Desfruta, sabe, do que Deus tem para proporcionar, chega nesse ambiente, igreja, presta um culto, sabe? Vive isso, cria comunhão com as pessoas, que aí você vai entender, ó, quando a gente tem essa comunhão, os adolescentes estão chegando, às vezes chega carregado de problemas, crise existencial, e aí você vai envolver, você vai perceber, pô, não sou só eu que carrego essa crise, ele também carrega, como que você faz para lidar com isso? Como que a gente sai disso? Então se fortaleçam na esperança, né, da fé na igreja, esteja junto. Alguma pergunta polêmica? Polêmica, Já né? encaminhando para o final, temos uma pequena pergunta polêmica. Só uma pequena, gente. Lucas de com elas, Paula, ó. como anda a sua vida amorosa? Meu Deus. Todos querem saber. Vai, forte. Você se lascou agora. Gente, ficou vermelho. Você entrou. Da claridade do Olha lá, a galera fazendo coraçãozinho, gente, peraí. Gente, temos uma plateia aqui, tá? E a plateia Tá bacana, tá bom, tá legal, tá andando. bom, tá andando. Inclusive, né, coisas aí eu não posso revelar ainda, gente, mas O pessoal de casa tá curioso. Deus é bom. Verdade. Gente, ó, vale a pena esperar em Deus, confiar em Deus, nos propósitos aí que Deus tem estabelecido, né? Deus é bom, vida amorosa tá boa, tá? Pode reclamar, não? Né? Não posso reclamar de jeito nenhum. Ai. Deus é bom, gente, Deus é bom, Ele faz, eu não vou revelar muita coisa não, fiquei com vergonha agora, toma uma água. Ele bebendo água. Para, tremendo. Você se entrega. Ai, é isso, Luquinha. Chegamos É então isso. ao final, foi top, hein? Foi Gente, top, o primeiro foi benção, episódio foi top. já foi Passou top desse rápido, jeito. muito Voou. rápido. A do meio, né, tá? Voou, Muito rápido. passou muito rápido, mas eu queria te agradecer, viu, Luquinha? Top. Obrigado por ter aberto esse espaço na sua agenda aí pra gente, viu? Com certeza vai ter mais vezes, Vamos pra né? cima. Vamos pra cima. Top. Às vezes você tá aí com a gente, entrevistando outra pessoa também, né? Legal. Porque o assunto, Conta comigo. assunto o Lucas tem, e muito, né? Obrigadão mesmo aí, viu? As portas estão sempre abertas aí para você voltar, para você participar com a gente e da igreja também, Vila São Sebastião, né, pastor Vanderlei? Se você quiser vir aí, você Não tá, é só cooperar com nós. convidado, não. É congregante. É congregante. Aí, gente, da casa. Né? Lucas, brigadão mesmo. Meninas, foi top, viu? Vocês são diferenciados. Mas antes de terminar, não posso terminar sem fazer a menção de um patrocinador. Pega! Nós Gente, temos patrocinador! pega isso, gente. Nós temos Olha, patrocinador! olha Foca aí, isso. Lu. Foca aí. Doce do Gers. Gente. Ai, pai. Direto de Maravilhoso. Minas Gerais. Minas Gerais, fala um mineirês aí. Outra embora. Ela tem, né? Ela tem essa. Tô te falando. Viu? Nosso primeiro patrocinador aí, o Gerson Doce, nos abençoando aí, viu? Fica a dica aí. E se A você gente quer fazer parte dessa equipe de patrocinadores, gente, procura. pode mandar, Isso. procura a gente, porque a gente vai estar aceitando. As mãos estão abertas, a sacola está Eita, sempre bem. aberta, né? A gente não vai Aqui, ó, Aleluia, eis que glória. vejo céus abertos Aleluia. de patrocínio. Glória, aleluia. Brincadeira, gente. Amém? Então a gente encerra esse primeiro podcast com uma salva de palmas. Primeiramente, Bom, para Jesus, porque foi bênção, graças a Deus. Obrigado, Ana, obrigado, Ágata, obrigado, Luquinha, Valeu. obrigado, João ali, que preparou toda a parte de filmagem, obrigado a Tainá, que preparou o roteiro aqui mais um tanto, o Gerson, a Fer, a Rose, que está ali.
Obrigado a todo mundo. E um detalhe, Pode falar. se você gostou deste episódio, gente, não perca os próximos. Porque vão vir mais, né? Vão vir mais. Vão vir mais. Deixa o like. Deixa o like. Aí, ó. Compartilha. Segue no Instagram, Exatamente. principalmente. Pra Tá? gente- Porque no É Instagram verdade. tem spoiler de quem vai pregar. Entendeu? De quem vai estar Entenderam? sentado aqui, né? No Instagram tem spoiler. E qual que é o top. Instagram? @adolescentes_São Sebastião. Segue a gente lá, Segue a gente. viu? Sem medo, sem dó. Compartilha aí, manda pro pessoal, manda pra avó, manda pra mãe. Se o cachorro tiver celular, Instagram, manda para ele seguir Top. também, não tem problema, tá? Nós estamos juntos. Gente, Ó, brigadão. É isso. Queria falar mais alguma coisa? Queria deixar Eu outro vou recado? só deixar o agradecimento aí pelo convite. Foi top demais estar junto com vocês nesse primeiro episódio. Agradecer aí, ó, Ai, ó. presenteado, gente, com esse mistério. Quem quiser, viu, gente? Manda no Olha, direct. Ó, fui Manda no presenteado. direct. É nessa daqui, né? Eu não sei se tem não, mas se você quiser uma camiseta top dessa, o link tá lá na bio do Instagram, depois alguém coloca lá. Vocês se viram. Eu ganhei de presente. Aleluia. Mais Eu ganhei cores, de viu? presente, mas você pode comprar, tem várias cores lá E, para não, e o vocês detalhe fazer não é só aquisição. na frente, né, Lucas? Tem detalhe atrás. Mostra Tá bom. Tem Mostra detalhe, como é atrás. que Mostra atrás aí. dá pro certo de eu Ali, levantar ó. aqui, gente? Já Cadê? levantou. Aí, ó. Olha isso, Ah, Brasil! deu certo, ó. Ele me amou primeiro. Eita. Top. E eu amarei para sempre. Ai, Logo. Jesus. Deu certo aí? Deu certo. É isso. Ó, É isso. você vai fazer a aquisição da camiseta, você vai abençoar o projeto dos adolescentes, o podcast, vai ser voltado aí pra obra. Então ajuda nós a crescer. Tamo junto. Isso Tamo tudo junto. só é possível, né, Deus e a vocês Pra também. vocês, com Eu certeza. só deixo aí, de fato mesmo, meus agradecimentos e só, se posso aí, numa consideração final. Se você que assistiu esse podcast vive o mesmo tempo de Elias embaixo de um pé de zimbro, querendo parar, querendo desistir, pedindo para si a morte, só em consideração final, lembre, ele deita debaixo do pé de zimbro, pedindo a morte e levanta recebendo de Deus a provisão. Então, para você que me escuta, come, bebe, levanta, porque a trajetória ainda é muito longa e que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Obrigado, Aleluia. gente. Amém, gente. Deus Finalizando. abençoe. Tchau. Um tchauzinho para aquela câmera ali. Deus Tchau, abençoe. gente. Até o Deus próximo abençoe. episódio. Próximo episódio, pode falar quem vai estar no próximo episódio? Não, Não, Já tem? Tem Não, que já fazer já uma mídia tem. no Instagram. É, não, então não vou Se falar. você quer saber, acompanhe no Instagram. Obrigado, Boa. gente. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Resenhaça, Top na resenhaça. resenha mesmo. Ah. Olha.